Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 5, parte 2. Fatores que formam a imagem própria. Existem 4 fatores que influem na formação de nossa imagem própria. 4 elementos que atuam sobre o indivíduo para a criação dessa imagem: o mundo exterior, o mundo interior, Satanás e todas as potestades do mal, e Deus e sua palavra. Neste capítulo, examinaremos o mundo exterior, já que ele é o primeiro fator, o solo básico do qual brota a nossa imagem própria. Nosso mundo exterior é constituído de todos os elementos que entram em nossa formação, nossa herança e nascimento, nossa infância, meninice e adolescência. O mundo exterior compreende toda a nossa experiência de vida até o presente momento. Nossa experiência com o mundo nos diz como fomos tratados, como fomos instruídos e como nos relacionamos com as pessoas nos primeiros anos de vida. Basicamente, ela reflete as atitudes de nossos pais e familiares e as mensagens que eles nos comunicaram a respeito de nós mesmos, com sua expressão facial, seu tom de voz, seus gestos, palavras e ações. O grande psicólogo George Herbert Mead emprega uma expressão bastante interessante para descrever o relacionamento das pessoas com o mundo exterior. Ele o chama de o eu do espelho. Um bebezinho tem pouca noção de seu eu, mas à medida que vai crescendo, vai aos poucos aprendendo a fazer distinção entre diversos aspectos da vida e a obter uma imagem de si mesmo. De onde ele retira essas impressões? Do reflexo das reações das pessoas que mais influência exercem sobre a sua vida. O apóstolo Paulo havia dito a mesma coisa séculos antes do Dr. Mead, bem no centro do capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Ele diz isso mesmo quando se refere ao crescimento humano. Meu conhecimento é imperfeito, inclusive o conhecimento que tenho de mim mesmo. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando cresci, pus de lado as coisas infantis. E, no entanto, ainda assim, vejo como se estivesse olhando no espelho, que me oferece apenas reflexos da realidade. Mas um dia terei perfeito conhecimento. Então, verei Deus e a realidade face a face. Hoje conheço em parte, mas naquele dia compreenderei a mim mesmo plenamente, assim como tenho sido plenamente compreendido. Essa minha visão parcial das coisas decorre do fato de eu ver a mim mesmo num espelho, de maneira obscura e indistinta. Paráfrase feita pelo autor, de 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Uma das características da criança é que ela sabe e entende as coisas parcialmente. E alcançar o entendimento pleno das coisas, numa compreensão da realidade face a face, é um aspecto do desenvolvimento e atingimento de um amor maduro. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem em grande parte das imagens e sentimentos que vemos refletidos em nossos familiares, o que vemos no semblante deles, o que ouvimos no tom de sua voz e vemos em suas ações. Esses reflexos nos dizem não somente o que somos, mas também o que vamos nos tornar. E à medida que esses reflexos vão pouco a pouco penetrando em nós, vamos tomando a configuração da pessoa que vemos naquele espelho familiar. Você já entrou numa sala de espelhos de um parque de diversões? Quando nos miramos num daqueles espelhos, vemos-nos altos e esqueléticos, com mãos compridas. Em outro, nos vemos como um enorme balão. Outro espelho já faz uma mistura dos dois primeiros. Da cintura para cima parecemos uma girafa, enquanto que da cintura para baixo parecemos um hipopótamo. Ver a nossa imagem refletida nesses espelhos pode ser uma experiência muito engraçada, principalmente para quem está do nosso lado. Essa pessoa pode ter morrido de rir ao ver-nos com aquela aparência tão estranha. Mas o que acontecia ali?
Os espelhos são construídos de forma a dar-nos uma imagem de nós mesmos de acordo com a curvatura do vidro. Pois bem, vamos levar estes espelhos para dentro de nossa casa. E se de algum modo nossa mãe, pai, irmãos, avós, que são as pessoas mais importantes das primeiras fases de nossa vida, pegarem todos os espelhos da casa e lhes derem uma certa curvatura, de modo que vemos refletida ali uma imagem distorcida de nós mesmos, o que nos aconteceria? Não iria demorar muito e estaríamos criando uma imagem igual à que estávamos vendo nos espelhos da família. Depois de algum tempo, começaríamos a falar e agir e a nos relacionarmos com os outros de acordo com a imagem que estávamos vendo continuamente naqueles espelhos. Em nossos retiros de Ashram, temos uma reunião denominada A Hora de Abrir o Coração. E nesses momentos, as pessoas falam de seus problemas mais profundos. Nessa reunião, apresentamos a seguinte pergunta: o que há em sua vida que o impede de servir a Jesus Cristo da melhor maneira possível? Certa noite, um pastor se levantou para dar o seu testemunho. Era um homem de 40 e poucos anos, simpático, bem-sucedido no ministério e no vigor da vida. Pastoreava uma igreja grande e florescente, mas confessava com profunda comoção que abrigava temores constantes quanto à sua capacidade e que estava sempre lutando contra um sentimento de inferioridade. Era por demais suscetível em relação ao que as pessoas diziam dele e estava sempre tendendo a imobilizar-se à menor crítica. Esses temores o impediam de lançar-se a outros trabalhos, mesmo sentindo que Deus o estava orientando naquele sentido. Após o encerramento da reunião, um dos presentes, que era um dos líderes de sua igreja, disse-me: "Sabe de uma coisa? Aquele pastor é a última pessoa que eu esperava que dissesse uma coisa destas, pois ele é tão simpático, tem tanto sucesso, possui uma família maravilhosa e uma ótima igreja. Eu nunca pensaria que um homem como ele tivesse tantos tormentos no coração." Mas eu conhecera a família daquele pastor. Sabia como o pai dele o havia negligenciado em criança, e esse espelho fala muito alto. Quando um pai não dedica muito tempo ao filho, está transmitindo para a criança uma grave mensagem: você não merece que eu perca meu tempo com você. Tenho coisas mais importantes a fazer. Eu sabia como o pai estava constantemente a depreciá-lo e como a mãe tentava ajudá-lo com modos excessivamente melosos e emocionais. Ela procurava incentivá-lo, dizendo-lhe o que se esperava dele, ou comparando-o com a irmã mais velha, uma pessoa muito inteligente e atraente. Eu tinha conhecimento dos destrutivos espelhos defeituosos, os espelhos do desinteresse e da falta de afeição, da crítica e da comparação, nos quais a sua imagem própria sofrera terríveis distorções. Essas mágoas e traumas estavam prejudicando a sua personalidade 30 anos depois, paralisando seu potencial de trabalho e sabotando seu serviço para Deus. Pode parecer aqui que estou procurando alguém para jogar a culpa de um problema, mas não é isso que estou fazendo. Nesse nosso mundo decaído e imperfeito, todos os pais são imperfeitos no exercício da sua missão de pais. A maioria dos pais que conheço faz o melhor que pode. Infelizmente, os exemplos que tiveram não foram tão bons assim. Desde Adão e Eva, Caim e Abel devem ter presenciado muitos conflitos e tensões. O lar deles deve ter sido muito infeliz para um irmão terminar matando o outro. Embora todos tenhamos a nossa parcela de culpa, não pretendo aqui aplicar a culpa a ninguém. O que estou tentando fazer é levar-nos a ter uma compreensão melhor dessas coisas, uma visão mais abrangente, para que reconheçamos os pontos em que precisamos de uma restauração interior, em que precisamos restabelecer uma autoavaliação correta. Você está precisando de uma nova coleção de espelhos? Muitos adolescentes precisam, bem como casais jovens que estão criando seus filhos. Alguém já disse: nossa infância é a época da vida em que Deus deseja construir em nós os cômodos do templo em que Ele irá viver quando formos adultos. Que belo pensamento! Os pais têm o grande privilégio e a responsabilidade de fornecer
projeto básico deste templo, a imagem própria da criança. Uma criança que se convence de que vale muito pouco, dará pouco valor a tudo que diz ou faz. Se ela for programada para ser incompetente, vai tornar-se incompetente. Certo homem me disse que a coisa que ele mais recorda é uma frase que o pai sempre lhe dizia: se existe uma maneira errada de fazer as coisas, você sempre descobre qual é. Se uma pessoa recebeu esse tipo de programação com uma autoavaliação tão baixa, é muito difícil e, em certos casos, até impossível que ela se sinta amada por Deus, aceita por Ele e de valor para Ele, o seu reino e para o seu serviço. Muitas de nossas lutas, aparentemente espirituais, não se originam realmente no plano espiritual. Embora tenha toda a aparência de um castigo de Deus sobre uma consciência culpada, na verdade elas procedem de horríveis e danosos conceitos emocionais que criam em nós uma imagem própria negativa. Que Deus te abençoe e até amanhã.